Vamos iniciar mais uma aula de Geografia com o professor Francisco. Tema da aula de hoje, Dinâmicas Demográficas, Matrizes Culturais do Brasil. Espero que vocês, tenham a partir de agora, uma aula da segunda série do ensino médio. As habilidades, de acordo com o currículo do Estado de São Paulo, que serão desenvolvidas durante essa aula, é associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem as matrizes brasileiras do presente aos processos históricos de sua formação cultural. Vamos identificar elementos culturais representativos das diferentes matrizes étnicas brasileiras, diferenciar os conceitos de etnia e raça, analisar criticamente dados e informações disponibilizadas pelo IBGE acerca da composição étnica brasileira. É isso aí. A aulinha de hoje, nós vamos estar trabalhando a formação da população brasileira, e analisar um pouco a cultura desses dois grupos maravilhosos, que formam a população brasileira. A partir de agora, então, nós analisamos, por exemplo, essa imagem e é um retrato realmente do perfil da população brasileira. É a diversidade. Então, a gente observa aqui que o resultado disso, desses três grupos étnicos aqui, é isso aqui. A população brasileira formou-se inicialmente a partir da miscigenação étnica. Os indígenas, que já habitavam essas terras, os portugueses, que foram os colonizadores, e os negros, que vieram aqui através de uma imigração forçada, foram trazidos para trabalhar como mão de obra escrava. Bom, na geografia, nós vamos estar analisando, então, pessoal, a questão da população, por exemplo. Nós temos este gráfico que apresenta aqui uma população branca, informação dessa demografia do Censo Demográfico de 2000, aparece que a população branca aparece com 53,75%, enquanto que a população parda 39,15%. E vocês veem que a população preta é a minoria quase, comparada a essas três matrizes. Mas isso quer dizer que é pelo fato das pessoas se autodeclararem. Mas no final dessa aula nós vamos observar que começa a existir uma alternância, a população branca ela começa a diminuir, enquanto que a população parda e a negra ela vai passar a ter um crescimento. As pessoas passam a se autodeclarar, de acordo com o seu grupo étnico. Em geografia, gente, utiliza-se etnia para designar um grupo social distinto de outros, através das referências linguísticas, culturais e no auto-pertencimento. Quer dizer que o conceito raiz, ele já origina de um aspecto físico, é bastante discutível, é inegável, foi responsável pela subjugação de um grupo humano por outros, está impregnado de racismo, preconceito físico e social. Então, na geografia, nós distinguimos os grupos étnicos através das suas características, das suas referências de cultura, linguística e assim por diante. Então, nós trabalhamos com o objetivo de desconstruir o conceito usado como raça. E o primeiro grupo que nós vamos estar analisando os índios na formação do Brasil. Então, a gente observa aqui o grupo étnico indígenas, nós falamos o índio brasileiro, que um dia, todo dia era dia de índio, gente, E realmente hoje nós observamos que esse grupo eles estão sofrendo uma grande tentativas de invasão de suas terras, índios estamos acompanhando os noticiários, índios estão sendo assassinados, os que estão aí tomando a frente para defender o seu território. Então é um momento triste, mas a gente observa que a característica, a fisionomia deles lembra muito a característica dos povos asiáticos. É lógico que a pigmentação da pele deles é um pouquinho mais escura, até mesmo pela questão climática. Bom, uma das hipóteses sobre o povoamento da América, e até inclusive acho que é uma das hipóteses mais convincente, é que eles atravessaram pelo Estreito de Bering, entre o norte da América do Norte, o Alasca e
e o continente asiático. Ali nós temos aproximadamente uma largura entre 4.000 metros de largura, e a última glaciação, né, o homem, né, o ser humano, como é um ser migratório, ele migrou buscando melhores condições de vida e foi povoando o continente americano. Isso aí em torno, né, segundo os levantamentos, né, arqueológicos, isso data em torno de 11 a 12,5 mil anos. É uma hipótese que me convence mais, né, sobre a ocupação da população. É lógico que existe também uma outra hipótese, né, sobre a travessia do Pacífico, né, mas também são teorias que ainda estão sendo bem analisadas. Os grupos linguísticos no Brasil, nós dividimos os povos em dois grupos, né? Macro G, que inclui povos como os Bororo e os Carajá, e os Tupi-Guarani, grupo formado por povos como os Guaranis, os Tupinambás e os Carijós. Então, olha que legal, né? A gente analisamos, porque mesmo no Brasil, o que diferencia um grupo de outro são dois grandes grupos, né? Que formam a população indígena brasileira, dois grupos linguísticos, né? O Macro G e o Tupi-Guarani. Bom, e é lógico que isso há anos e anos de história dessa população que vem lutando para manter-se, né, a sua identidade. E hoje nós observamos que neste mapinha aqui de 2007, né, a situação dos índios. Então, há regiões, como as regiões próximas ao litoral, que sempre foram ocupadas por grupos indígenas, vocês observam que eles vão desaparecendo com o tempo, né? E hoje eles vão buscando condições, né, mais para o interior do Brasil, principalmente na região norte, né, e a região centro-oeste, onde tem a maior concentração de povos indígenas, né. Região centro-oeste a gente observa em destaque aqui para o estado do Mato Grosso. E lógico, o decorrer dessa luta deles constante, desde a época da colonização, né, olha quantos anos eles vêm lutando para se manter, né, manter viva a sua cultura. Mas, bom, hoje no Brasil vivem cerca de 460 mil índios distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe esclarecer que esses dados populacionais consideram tanto somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além desses, há entre 100 a 190 mil vivendo fora das terras indígenas, né, inclusive em áreas urbanas. Também há uma possibilidade aí de 63 referências de índios que ainda não foram identificados, ainda não são contabilizados. Nós sabemos, né, que já houve essa identificação mesmo à distância, que há grupos isolados de povos indígenas na Amazônia, né? Sempre lembrando, o responsável pelos povos indígenas, quem tem que tomar conta dos povos indígenas, cuidar da população indígena, esse é um papel do governo federal. As terras indígenas são territórios que está sob o controle do governo federal. Gente, os índios são nossas raízes, agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. Eles estão na cultura, na história, principalmente no sangue do Brasil. E sempre lembrando, né, que no dia 19 de abril, né, comemoramos aí o Dia do Índio, né? Deve ser todos os dias. A outra matriz cultural, nós vamos, né, analisar um pouco a sua cultura, é a influência africana na cultura brasileira, né? Eles têm contribuído bastante na composição do povo brasileiro. O negro vindo da África como mercadoria, considerado homem sem alma, contribui à base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre suas inúmeras contribuições, podemos destacar as seguintes: a religião, o sincretismo religioso e a religião afro, a música, samba, axé, carimbó, pagode, lunga, etc., a dança, samba, capoeira, ou afogé, etc., alimentação, como, né, a feijoada, né, quibe, abará, azeite de dendê, vatapá, curau, etc. Então, quer dizer, a riqueza da nossa culinária também nós temos que agradecer muito a esses grupos, né, e principalmente também os grupos
né, de origem afro. A língua, como palavras relativas a divindades, comidas, bebidas, nome de lugares, roupa, danças, e instrumentos musicais, animais, plantas, frutos, deformidades, doenças e partes do corpo. Então, gente, essa aula nós vamos mais assim apresentar essas características de influência que eles têm na nossa formação. É lógico que nas próximas aulas, aí nós vamos estar também analisando esses grupos, né, que formam, né, que fazem parte, né, da formação da população brasileira. Vamos fazer análise econômica, mercado de trabalho, né, o IDH, como que está distribuindo de acordo com os grupos étnicos, né? Então, nesse momento, nós até vamos analisar apenas a riqueza cultural que esses três grupos fazem do Brasil. Como, por exemplo, nós temos aqui a contribuição na dança, né? Olha, sempre com danças assim, roupas, né, vestimentas coloridas, né, alguns instrumentos que estão aí hoje presentes, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, como por exemplo, né, nós temos aqui o berimbau, a cuíca, o atabaque e outros, né, que são comuns, né, fazem parte. Aí, por exemplo, a questão da culinária, né, olha que coisa linda, né, os pratos, né, de origem afro, né, como por exemplo, vieram da África, como quiabo, inhame, erva doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim africano, melancia e outras variedades de cocos e banana, né? Então, quer dizer, e quem não gosta dos quitutes das baianas? Realmente, né, é uma riqueza infinita, né? E uma das outras questões culturais presentes na nossa cultura, né, faz parte da cultura brasileira, né, que é a presença da religiosidade africana, né, como o candomblé, a umbanda e assim por diante. Gente, existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Realmente, né, Januário Garcia realmente foi feliz, né, nessa mensagem que a história do Brasil, né, ela é contada junto com o povo africano, né, faz parte. Bom, aí nós vamos falar então dos colonizadores, dos imigrantes que chegaram depois, né? Que os primeiros que chegaram ao Brasil, que foram os colonizadores portugueses, né? E a partir do século XIX houve a liberação para que viessem outros grupos que chegaram ao Brasil, como né, além dos portugueses, espanhóis, italianos e os alemães. Trouxe aqui algumas imagens, né, de grupos europeus e asiáticos, né? Como por exemplo os italianos, os alemães, né, os portugueses, né, além também os asiáticos que chegaram depois. Bom, a imigração italiana, além de contribuir com a nossa cultura, também eles contribuíram com a nossa economia, né, porque eles vieram para substituir a mão de obra escrava nos cafezais, na região sudeste, mas depois eles serviram como mão de obra qualificada, né, para a iniciação da indústria da região sudeste, né? Esses povos vieram, ocuparam regiões como o sul de Minas Gerais, né, até o Rio Grande do Sul, né? Bom, aí a gente observa que através dessa imagem que hoje nós temos várias colônias, né, grupos, cidades que se formaram com característica europeia, principalmente na região sul do Brasil. Olha que imagem bonita de Gramado, né? Um pedacinho da Europa no Brasil. Olha, vou falar, não lembra a Europa, né? Por exemplo, o ano passado completou 191 anos, né, em 2019, da imigração alemã, né? Essa é uma imagem, né, de Santa Catarina, região de Blumenau, né? Aqui, por exemplo, outro grupo que a partir do dia 18 de junho de 1908 vieram também contribuir com a nossa cultura, contribuir com a nossa economia, que são os imigrantes japoneses. Então, a primeira leva de japoneses que chegaram ao Brasil, no Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908, né, com o barco, né, conhecido, faz parte do Museu dos Imigrantes Japoneses, né, Kasato Maru, que foi a primeira leva de japoneses que chegaram aqui. Inclusive aqui tem a rota, né, primeira rota, quando eles vieram do Japão, a duração é de 52 dias, então isso quer dizer, né, gente, um percurso de 21 mil milhas era passagem só de vinda, né? Não tinha como voltar, não tinha como arrepender, tinha que vir e gostar do lugar,
né? Aqui, por exemplo, a influência japonesa na nossa cultura, né? Que os imigrantes aperfeiçoaram as técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. A diáspora japonesa forneceu uma porta de entrada para a influência cultural japonesa no Brasil, que se destaca na tecnologia agrícola. Realmente há uma presença muito forte, né, da participação dos japoneses na produção na floricultura, né, de frutos, né, e até mesmo na própria desenvolvimento agrícola, né, da agricultura em geral, né. A culinária, que hoje cada vez mais vem se tornando mais popular, o esporte como judô, jiu-jitsu, karatê, etc, né? Olha aí, ó, quem não conhece aqui hoje, né? Então, devido à sociedade globalizada, né, essas características culturais cada vez mais vão ganhando cada vez mais força, né? Da representação dessas culturas, né, de outras partes do Brasil. Mas para fechar essa questão da formação, nós temos aqui então o índio, o branco e o negro, ok? Né? E por último aqui os asiáticos. A mistura, o cruzamento, né, os mestiços, nós temos aqui, ó, branco e índio, nós temos, né, o caboclo, o caiçara, etc. Nós temos aqui o branco e o negro, o mulato, o índio e o negro, o cafuso, né? E o misturado, a inocô. Mas aí, por exemplo, gente, lá no caderninho do aluno do Estado de São Paulo, eu extraí esse texto de lá, para a gente observar que a população brasileira hoje já chega a 205 milhões, 205,5 milhões de habitantes, com menos brancos e mais pardos e negros. Então quer dizer que aquela população que eu mostrei lá no início da aula, né, uma população sempre superior de população branca, hoje nós começamos a perceber uma certa mudança nesse parâmetro, né, nesse perfil, a partir do dia 2012 a 2016. Então, quer dizer, há hipóteses que podem ser levantadas sobre essa situação, né? Então, quer dizer, as pessoas estão mais se declarando pardo e pretos, né, do que branco. Então, hoje a gente observa aqui nesse gráfico aqui, por exemplo, que já ocorre essa mudança, ó, de 2012, né? Olha a população branca, né, superior a população preta e parda, né? E a gente observa aqui que já ocorre aqui, ó, entre 2012 e 2016, né, uma mudança nessa composição. Então é isso aí. Então na próxima aula nós vamos estar analisando as questões da participação no mercado de trabalho, né, a questão de crescimento vegetativo, densidade demográfica e assim outros temas. Mas se tratando da formação de raízes, né, de formação da população brasileira, né, estaremos analisando só isso nesse momento, ok? Agora, aqui nós não emitimos nenhum tipo de opinião, né, acompanhamos, né, as imagens de acordo com aquilo que foram nos fornecidos, e isso faz com que realmente aqui nós não tratamos pontos de vista, mas sim aquilo que realmente tem contribuído para essa população linda, maravilhosa. Mas fica aí. O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Morgan Freeman. Linda mensagem, espero que vocês tenham gostado da aula. Fico aí, mais uma aulinha, né, nesse tempo de pandemia. Valeu, gente!